Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de terça-feira, né, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Estamos aqui mais uma manhã juntos para nos alimentar, para nos fortalecer da palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus é esse alimento, né, diário na nossa vida que nós precisamos, que nós necessitamos todos os dias, né, da palavra do Senhor na minha vida e na tua vida. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Jonas, capítulo 2, para a gente se alimentar da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado, né, e exaltado todo dia, né, na minha vida e na tua vida, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos convidar o Senhor para fazer parte dessa manhã, para estar aqui conosco, né? Louvado seja Deus nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua graça, do Teu poder, Senhor, reconhecendo, Pai, que somos falhos, somos pecadores, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. A nossa necessidade em Ti, Senhor, como ar que respiramos, Pai. Sem Ti não conseguimos viver, meu Deus. Por isso eu te peço, Senhor, nessa manhã, fica conosco, nos ajuda, Senhor, nos dê força, Pai, a cada dia para lutarmos, para vencermos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, presta atenção que Deus está falando contigo nessa manhã de hoje. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra cujos ferrolhos se corroem sobre mim. Para sempre, contudo, fizestes subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima para minha vida, aleluia, para a tua vida. Oh, aleluia, para minha vida e para a tua vida, igreja, nessa manhã de hoje. Que palavra tremenda. A oração de Jonas, né? Essa passagem aqui foi quando Deus dá uma ordem para Jonas, né? Para que Jonas fosse pregar na cidade de Nínive, mas infelizmente Jonas desobedece à voz do Senhor. Não obedeceu à voz do seu Deus, né? E fugiu, né? Saiu para outra cidade, simplesmente virou as costas, né? E não obedeceu à voz do Senhor. Então ele embarcou, né? No navio que ia para Tars e ali, né? Ficou ali naquele navio. Mas sobreveio grande tempestade de vento, né? Naquele navio, a ponto dos marinheiros, cada um clamar ao seu Deus, cada um, né? Orar, clamar da forma que eles pudessem, das formas que em quem eles criam, né? E Jonas simplesmente estava lá no porão dormindo. Mas o marinheiro foi lá e acordou Jonas, né? E ali Jonas declarou, né? Que era por causa dele que sobreveio, né? Aquela tempestade no mar. Então ali Jonas disse que eles podiam jogar ele, né? No mar. Então os marinheiros lançaram Jonas, né, no mar, e Deus preparou nesse grande peixe. E Jonas ali permaneceu no ventre do peixe, no ventre do abismo, né, que ele declara, no ventre do abismo, por 3 dias e 3 noites, né? Mas Jonas, aleluia, do ventre do abismo, né, ele clama ao Senhor. Do ventre do abismo, aleluia, ele clamou a seu Deus e Deus o ouviu. Aleluia! E Deus respondeu a oração de Jonas no momento que Jonas clama, no momento que Jonas intercede, no momento que Jonas pede socorro a esse Deus.
Deus atende a oração de Jonas. E Deus dá ordem ao peixe. O peixe vomitou Jonas na praia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa palavra eu queria, ministrar ela no teu coração, conforme o querer e a vontade de Deus. Aqui nós vemos, um homem em aflição, num momento verdadeiramente, de aflição, num momento verdadeiramente, aleluia, que não tinha mais saída, não tinha mais jeito, não tinha esperança. Não havia esperança para Jonas. Não havia solução para aquele caso. Não havia solução. Não havia saída. Jonas estava no mais profundo do abismo que alguém pudesse estar. Jonas estava. Mas Deus preservou Jonas ali 3 dias e 3 noites. E quando ele clama, o Senhor atende. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, nessa manhã de hoje, eu não sei, qual é a situação que você está vivendo hoje, que você está passando. Mas eu quero te dizer, mesmo que aos teus olhos você olhe, você veja, aleluia, que não tem jeito, que você está num beco sem saída, que você está no fundo do poço, que você olha e diz, não tem jeito, não tem como eu sair daqui, não tem como eu sair desse local, aqui é o fim para mim. Mas Deus me trouxe hoje aqui, aleluia, para dizer, que Ele é o Deus que socorre. Ele é o Deus do socorro imediato. Quando nós clamamos, esse Deus atende. Quando nós clamamos, esse Deus responde. Aos nossos olhos parece que não tem mais jeito. Aos nossos olhos parece que é o fim. Mas para esse Deus, Ele não é o fim. Para esse Deus não é o fim. Para esse Deus, aleluia! Glória a Deus! Para esse Deus, Ele nos resgata do mais profundo abismo que nós estivermos. O Senhor, Ele nos atende, Ele vai nos tirar, Ele vai nos trazer para a superfície. Ele não vai deixar a gente perecer nessa situação. Eu quero te dizer, Deus não vai deixar você perecer nessa situação, não. Deus vai, aleluia, te socorrer no momento da tua angústia, no momento da tua dor, no momento do teu desespero. Deus vai te socorrer porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero. Na hora que nós não conseguimos mais entender o porquê, aleluia, de tudo aquilo dali que nós não vê saída, nós não vê solução. Deus, Ele entra com a solução. Não tinha saída para Jonas. Jonas estava no ventre de um peixe. Mas Deus preservou a vida de Jonas. Então isso é para nós entender que mesmo dentro do abismo, mesmo nessa situação no fundo do poço, ela não vai te matar. Ela não vai te matar, não. Essa situação não é para te matar, não. É para te fortalecer. Às vezes a gente diz, eu não aguento, eu não suporto mais. Mas Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nós aguentamos suportar. Deus, Ele não vai nos dar um fardo que nós não possamos carregar. Deus, Ele sabe do nosso limite. Às vezes a gente acha que a gente conhece o nosso limite, mas nós não conhecemos. Quem conhece o nosso limite é Deus. E Ele não vai nos dar nada além daquilo que nós suportamos. Jonas passou 3 dias e 3 noites, Jonas não morreu, porque Deus não permitiu. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, Deus não vai permitir você morrer dentro dessa situação. Deus não vai permitir você perecer em meio a essa luta, em meio a essa aflição, em meio a essa dor que você está vivendo hoje. Mesmo que você esteja no fundo do abismo, no fundo do poço, Deus não vai permitir você morrer, porque Ele vai te resgatar de lá. Ele vai estender a sua mão, aleluia, para te tirar, para te socorrer de lá do fundo desse poço, desse abismo que você está vivendo hoje. Tenha fé, tenha certeza, clame ao nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja Deus, quando Jesus veio andando sobre as águas, para acalmar uma tempestade, que os seus discípulos estavam no barco desesperados. Quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma. Todos ficaram, com medo, desesperado. Mas Pedro falou assim, Senhor, se é Tu, manda que eu vá andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Se és Tu, Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas até Ti. Jesus disse, venha. Pedro desceu do barco e começou a andar em direção de Jesus. Mas a
palavra vai dizer que quando Pedro olhou para o vento que estava soprando ao contrário, Pedro começou a submergir. E ele gritou naquele instante: socorre-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que prontamente Jesus estendeu a mão e tomou Pedro pela mão e levantou Pedro. Aleluia, Deus não deixou Pedro afundar, Deus não deixou Pedro perecer naquela situação. Aleluia, nessa manhã de hoje o Senhor está estendendo a mão dele para te tirar desse abismo, do fundo desse poço que você está vivendo hoje. Aleluia, você não vai morrer nessa situação, você não vai perecer porque você tem um Deus que te socorre na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição. Deus é aquele que ouve a nossa oração. Deus é aquele que ouve o gemido do nosso coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ana, aleluia, a mulher de Eucana, ela desejava tanto ter um filho, ela não conseguia. Mas um grande dia, quando Ana derramou toda a sua alma nos pés do Senhor, quando Ana clamou, quando Ana orou com toda a sua alma, e ela derramou aos pés do Senhor, a palavra vai nos dizer que Deus ouviu a oração de Ana. Deus concedeu o desejo do coração de Ana, que era ter um filho. Aleluia! Então nessa manhã de hoje eu quero te dizer, minha querida irmã, aleluia! A oração, ela move a mão de Deus ao teu favor. A oração, ela tem poder. A oração, ela tem poder para nos tirar, para nos resgatar de qualquer situação, porque a oração é a nossa conversa direta com o Senhor. É você e Deus e mais ninguém. Então que nessa manhã de hoje você, aleluia, Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor, que Ele vai te ouvir, Ele vai te recompensar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, fala com teu Pai, que Ele te ouve em secreto e Ele te recompensará. No nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, é ao Senhor que você tem que recorrer, é ao Senhor que você tem que buscar na hora da tua dor, na hora da tua aflição, na hora que não tem mais jeito, quando não tem mais saída, porque esse Deus é o Deus do impossível, quem faz o impossível é Deus. Eu e você, nós não fazemos o impossível, nós fazemos o que é possível a nós. Mas o impossível esse Deus faz. Oh, aleluia! Você serve o Deus do impossível. Oh, aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Você serve um Deus vivo. Um Deus que tirou água da rocha para dar de beber ao seu povo no deserto. Um Deus do impossível. Um Deus do impossível que você serve. Então clame a esse Deus no momento da tua angústia, no momento da tua aflição, no momento da tua dor. Jonas clamou do ventre do abismo e Deus ouviu a sua oração. E Deus livrou Jonas daquela situação. Deus livrou Jonas, aleluia, do ventre do abismo. Era impossível alguém sobreviver. Não tinha como, mas Deus preservou a vida de Jonas, para que eu e você possamos entender que Deus, aleluia, aleluia, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é aquele, aleluia, glória a Deus, que está além do que nós imaginamos, igreja. Esse Deus, Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas, quem pode é Ele. Então não fique desesperada, achando que você vai morrer nessa situação, que você não vai. Deus não vai permitir você perecer dentro dessa situação. Ele vai te socorrer. A mão do Senhor está estendida para ti nessa manhã de hoje. Então segura na mão de Deus e se levanta. Se apegue, segure na mão do Senhor e se levanta, se coloque de pé. Porque Ele é o teu Deus. E nessa manhã de hoje, aleluia, Ele quer exatamente isso, que você se levante e você se coloque de pé diante dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele não fala com ninguém prostrado. Deus, Ele fala com pessoas que estão de pé. Então é manhã de você se levantar. É manhã de você se levantar e não ficar mais prostrada, não ficar mais chorando, não ficar mais desesperada nessa situação que você está. Porque você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, se anima, se alegre na presença do Senhor. Clame, ore, interceda. Mas não fique prostrada, desesperada, não.
Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele pode mudar a tua situação. Ele pode resolver a tua situação. Só Ele pode. Então clame a esse Deus. Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, para tua alma, para teu espírito. Aleluia. Para que você possa entender que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, que a poderosa mão de Deus esteja sobre a tua vida nesse dia de hoje, que você saiba que Deus está contigo, Deus está com você, Ele está te guardando dentro dessa situação, tudo isso que você está vivendo, que você está passando, mas Deus está preservando a tua vida, Deus está guardando a tua vida. Então, toma posse. Deus está com as mãos estendidas para te socorrer, para te tirar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, que Ele vos dê um dia de paz, um dia de bênção, que você possa verdadeiramente segurar na mão do Pai. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.